3 medidas provisórias podem ser votadas esta semana pelo plenário da Câmara. Aqui você vai saber um pouquinho de cada uma delas. Você sabe como calcular o valor da sua aposentadoria pela regra proposta na reforma? O repórter Tiago Ramos explica. E acompanhe o debate entre parlamentares e especialistas sobre as riquezas marinhas que o Brasil desconhece e não acessa. Três medidas provisórias estão à disposição para serem votadas esta semana aqui pelo plenário da Câmara. E isso já desconsiderando a que trata de distribuidoras da Eletrobras, que perde a validade nesta terça-feira sem ser apreciada. Vamos falar um pouquinho sobre as que podem ser votadas. A primeira medida provisória é direcionada aos hospitais sem fins lucrativos, como as Santas Casas, que atendem cerca de metade dos pacientes do Sistema Único de Saúde, mas tem uma dívida de mais de 20 bilhões de reais. A questão aqui é criar regras para empréstimos com dinheiro do FGTS para esses hospitais. Há concordância sobre o assunto, exceto sobre uma taxa de risco, cobrada além dos juros. Isso é extremamente importante. Há muitos hospitais fechando na nossa nação, no nosso estado de Minas Gerais também. E são essas entidades, hospitais e Casa-Santos, que têm socorrido a saúde do povo brasileiro. No texto será fixado, vai estar fixado uma taxa de 3%, uma taxa de risco adicional de empréstimo de 3%. Não vai beneficiar, porque boa parte dessas instituições não vão ter capacidade de melhorar a sua situação financeira acessando essa linha de crédito. Repito, juros elevados, taxa de risco, num contrato que tem garantias privilegiadas. Outra medida provisória afeta empresas brasilienses. Isso porque transfere a junta comercial para o governo do Distrito Federal. A junta comercial do Distrito Federal era a única vinculada ao governo federal. A empresa ela demorava quase 10, 15 dias para que ela fosse aberta, né? Ela fosse constituída. Quando nós já transferimos para o DF, isso já foi feito um teste e a empresa em um dia conseguiu o registro, conseguiu abrir a empresa. Então você veja o quanto de tempo que se economizou. A terceira medida provisória tem a ver com aeroportos. Cria uma empresa para administrar essas infraestruturas. A NAVE, Brasil Serviços de Navegação Aérea. A estatal é resultado da diminuição de funções da Infraero, que pode vir a ser vendida ou extinta. O plenário da Câmara ainda pode votar outras propostas, como a nova lei de licitações. Uma lei que está defasada, em 25 anos hoje, as condições de comunicação são muito mais fáceis e muito mais próximas, e a gente procurou, nessa nova lei, adequar pontos que eu considero importante. Quem vai ganhar é a administração pública, pagando um menor preço, agilizando mais o processo de licitação e tornando-a também mais transparente. Tem mais de 50 emendas já protocoladas no plenário. Eu fiz aqui um protocolo de 10 emendas, sei de meus colegas do PSD que também fizeram algumas emendas, tentando melhorar ainda mais a Lei Geral de Licitações para o nosso país. Esses são assuntos previstos na pauta oficial de votações aqui do plenário da Câmara. Mas só devem se concretizar se uma situação fora do plenário se resolver. É que esta vai ser mais uma semana em que as atenções dos deputados não estarão aqui, mas sim lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde a proposta de reforma da Previdência pode passar pela primeira etapa de análise pelos parlamentares. Proposta esta que é considerada a mais importante em tramitação no Congresso. Um dos maiores desafios de qualquer reforma da Previdência é construir uma regra só, que seja simples e que sirva para todo mundo. Essa é a conta que o governo está propondo na hora de calcular quanto cada um vai receber. A conta começa com o tempo mínimo de contribuição. Quem pagou o INSS por 20 anos tem direito a 60% da média de todos os salários que recebeu ao longo da vida. A partir daí, cada ano de contribuição dá mais 2 pontos percentuais na média. Para chegar aos 100%, vão ser necessários 40 anos de contribuição. Para a deputada Érica Cocai, essa conta
é um problema. O trabalhador não se aposentará se for para ter um salário menor, para ter uma aposentadoria menor do que o seu salário. Ele vai trabalhar até o limite para poder manter a sua renda. Ele não vai se aposentar nem com 65 anos. Para a deputada Bia Kicis, essa conta é uma solução. Esse projeto é um projeto que vai trazer mais igualdade, acabar com tanta desigualdade. Então, enquanto a oposição fica chiando, falando, estamos cuidando dos pobres, mentira. Estão querendo cuidar das classes mais privilegiadas. Essas é que tem muito a perder, inclusive nós, os políticos, tá? Essa divergência é só uma de várias. A resposta passa pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O governo propôs a reforma, mas caberá ao Congresso decidir como ela realmente vai ser. O projeto regulamenta acompanhamento de gastos orçamentários por meio de grupos criados em aplicativo. Conde é um município no litoral da Paraíba com quase 24 mil habitantes e praias lindas. Mas tem mais do que isso. Essa imagem aí é do secretário de Infraestrutura visitando uma obra. Viu como está? Fotografa e manda no grupo do WhatsApp. Nesse grupo estão também um representante da empresa que faz a obra e todo cidadão que quiser saber como andam as coisas ou reclamar delas. O povo é o dono do dinheiro, o povo é o dono da cidade, então a nossa tarefa enquanto gestor público é ir abrindo esses espaços de participação. A Prefeitura de Conde tem 5 grupos de WhatsApp. A ideia veio de um projeto em tramitação aqui no Congresso. A proposta agora é levar essa boa experiência para todo o país. Um relator aqui na Câmara foi o deputado Júlio Delgado. O poder público dá o sinal do que vai acontecer, quando vai acontecer e como irá acontecer. E a sociedade acompanhar os gastos, a pressão de contas, o andamento, se ela está de acordo com aquilo que está sendo propalado nessa chamada que nós estamos chamando de gestão compartilhada. Gestão compartilhada. Nós temos errado muito na política, nós temos errado muito na gestão pública e eu acho que essa companhia, essa atenção, esse despertar a população para essa responsabilidade cidadã, eu acho que isso ajuda todos nós. Lançada a cartilha Idoso, conheça seus direitos. Uma parceria da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa com o Centro de Documentação e Informação da Câmara. Voltado à sociedade civil, mas principalmente aos idosos, o livreto é ilustrado e traz uma linguagem simples e didática, além de divulgar os direitos e deveres que todos devem ter com quem chega aos 60 anos. Este é o primeiro volume da série Conheça Seus Direitos. Os nossos cidadãos envelheceram e muitas vezes não conhecem os seus direitos. E exatamente por isso, a preocupação da Comissão de Pessoas Idosas, para que nós pudéssemos esse guia, para que as pessoas pudessem pôr em prática e saber os seus direitos e os seus deveres. Se nós não soubermos os nossos direitos, dificilmente vamos ser uma sociedade mais justa e mais feliz. Mais de 200 parlamentares integram a Frente da Justiça Notorial e Registral, que foi lançada na Câmara. A ideia do grupo é encorajar práticas que contribuam para combater a burocracia, a corrupção e a lavagem de dinheiro. O objetivo da frente é que nós possamos acompanhar as atividades aqui no Congresso, que nós possamos apoiar a legislação, as propostas de lei que venham desburocratizar, as propostas de lei que venham melhorar a atividade cartorial, mas cuidar muito. Existem muitas legislações que, ela, ao invés de ajudar, vem para atrapalhar. Essas também nós estaremos cuidando. Também foi instalada a Frente Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional. Formado por 198 deputados e 15 senadores, o colegiado quer aproximar o parlamento da sociedade civil e das entidades de classe e debater temas como as funções estratégicas da Eletrobras e da Petrobras no desenvolvimento do país, ou ainda a importância da fiscalização da manutenção de obras públicas. Se a gente fizer uma vistoria nas pontes, nos viadutos, nos túneis do nosso país, você não dorme de noite. As barragens, por exemplo, estou falando das barragens que acumulam água, principalmente no Nordeste,
Essas barragens também precisam de investimentos pesados para preservar esse patrimônio e fazer com que essa água tão importante para a nossa vida não vá de rio abaixo. De maneira que esta frente vai ter um papel importantíssimo para que a gente possa agregar forças para tirar o Brasil dessa dificuldade. Faltam no Brasil dados concretos sobre o potencial de riquezas em alto mar, tanto em termos de pesca quanto de mineração. Acompanhe o debate feito aqui na Câmara. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fez audiência pública para debater o potencial dos oceanos de produzir riquezas, mas com responsabilidade ambiental. O diretor do Ministério de Minas e Energia, Frederico Oliveira, diz que a mineração em alto mar representa o futuro e já vem sendo pensada no Brasil desde 2011. Ele acredita que no fundo do mar há imensas riquezas ainda não quantificadas exatamente. Os especialistas também lembram que o Brasil é o 13º país que mais pesca no mundo. Mas, segundo eles, estamos atrás de países que têm muito menos recursos, como Vietnã e Bangladesh. O secretário de Agricultura e Pesca explicou que o Brasil, apesar de todo o potencial, não sabe sequer o que pesca, onde pesca, como pesca e quem pesca. Se nós perguntarmos hoje, nós estamos pescando de mais ou menos? Não sabemos, porque não existem estatísticas. Então, o grande desafio nosso, inclusive em compor essa mesa, é trazer respostas para a sociedade do que pode ser pescado, o quanto pode ser pescado. Isso significa sustentabilidade e longevidade para os recursos pesqueiros brasileiros. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, concorda que os oceanos são riquíssimos e que a economia brasileira poderia ser fortemente socorrida com essas riquezas. Mas ele defende que a exploração tem que ser sustentável. Agostinho criticou a decisão do governo Bolsonaro de leiloar a extração de petróleo em Abrolhos, o que poderia, segundo ele, degradar o Parque Nacional. Muito provavelmente nós vamos fazer uma representação ao Ministério Público Federal. É extremamente condenável o governo federal colocar em leilão algo que ele não vai poder entregar, porque o licenciamento ambiental, se for levado a sério, não será aceito. Não dá para licenciar para a exploração de petróleo um dos maiores santuários do Brasil, um dos maiores santuários marinhos do mundo. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!